Fala, povo de Deus! Miriam Guimarães por aqui. E aí, como é que você está? Como é que está sendo sua semana de vitória, abençoada? Continua firme na rocha? Eu espero que sim. Os últimos estudos que nós temos estudado aí com o pastor Hudson não foi fácil, né? Um estudo forte sobre batalha espiritual. Um tema bem atual, não é verdade? Tem aprendido, tem guardado, tem praticado, né? Tá sabendo usar bem as suas armas espirituais? Sua armadura está bem ajustada? Eu espero que sim. Mas estamos começando hoje uma nova série de estudos da Palavra de Deus nessa escola bíblica que você tem acompanhado aí junto com a gente. E agora vamos estudar uma nova série chamada Vida Cristã. Como é que está a tua vida, hein? Como é que está a tua vida como servo, como discípulo, como seguidor de Jesus? Você tem dado um bom testemunho para glorificar o nome do Pai? Pois é, nós vamos estar falando, nessa primeira lição, vamos estar falando sobre essa nova batalha. Tá pensando que é moleza? Não, não é. Não é só batalha espiritual. Existe uma outra batalha bem mais difícil. Porque o diabo, a palavra de Deus diz pra gente ordenar, o Senhor nos deu autoridade, a gente expulsa o diabo e ele fugirá de nós. É isso que a palavra de Deus fala. Mas há uma batalha bem difícil de se travar. Uma batalha que nós travamos e muitas vezes a gente nem percebe. Mas ela está acontecendo dia a dia, cada minuto da nossa vida. Que é a batalha da nossa carne com o Espírito. Então vamos lá. Vamos meditar na palavra? Hoje nós vamos estar fazendo o nosso estudo baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um texto profundo. Paulo ainda aqui no capítulo 5, no verso 13, ele vai dizer: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Fomos chamados à liberdade em Cristo, porém não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Daí estamos numa batalha interna. Quando ele fala aqui de carne, ele está falando da nossa natureza, da nossa velha natureza, da natureza pecaminosa. Você já deve ter ouvido aquela frase muito típica, né? Que o povo cristão gosta de citar: o velho homem está se levantando. Irmão, não deixa o velho homem se levantar, ressuscitar de novo. Né? A velha natureza, ela está sempre buscando uma oportunidade de ressurgir na nossa vida, de se levantar novamente. Os velhos hábitos, as velhas atitudes, coisas que faziam parte da nossa vida antes de Cristo, da nossa vida de pecado. Paulo vai dizer aqui que a carne milita contra o Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a palavra de Deus fala que acontece algo maravilhoso dentro de nós, que é a regeneração. Mas essa regeneração, ela acontece no nosso espírito, que é a nossa parte que se comunica com Deus.
Nós sabemos que somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, né? O homem é formado de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. O espírito do homem é onde habita o Espírito de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. E aí começa, nesse momento em que nós abrimos o nosso coração para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, começa-se um processo, né? O Espírito começa a trabalhar, a transformar a nossa vida. E a palavra de Deus diz que acontece algo sobrenatural, que é a regeneração. Então, acontece o que a palavra de Deus fala, né? Passamos a nos tornar uma nova criatura em Cristo. Em Cristo. Uma nova criatura. O nosso espírito é regenerado, mas a nossa alma e o nosso corpo não. A nossa alma e o nosso corpo, elas precisam ser subjugadas, né? A liderança do Espírito Santo, a liderança de Cristo. Então, essa batalha, né? A nossa alma, que ainda recebe toda a influência do pecado, constantemente está tentando desobedecer, ir contra aquilo que o Espírito Santo quer, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus para a nossa vida. E nós travamos uma batalha interna, né? Diferente de quando a gente está numa batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas, porque contra o diabo a gente expulsa no nome de Jesus Satanás e ele tem que ir embora, né? Mas essa batalha que acontece interna é uma batalha entre a velha natureza que ainda temos, porque nós temos que entender o seguinte, né? Nós fomos livres da condenação do pecado, nós fomos livres do poder, do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que ainda temos pecado, né? Ainda somos pecadores. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas eu ainda cometo pecado. Eu ainda cometo erros, falhas, ainda tenho, né, debilidades, eu não sou perfeito. Graças a Deus por Jesus Cristo, Paulo vai falar, né? Ele vai dizer, Paulo lá em Romanos 7, ele vai dizer, porque o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu estou sempre fazendo o que eu não quero fazer. É uma luta, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo vai falar. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo que habita no nosso espírito, né? Se nós deixarmos o Espírito Santo, ele agir na nossa vida, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos vencer essa batalha. Mas precisa haver em nós o desejo, precisa haver em nós força de vontade, precisa haver em nós disciplina, perseverança. Essa semana Deus falou muito ao meu coração a respeito disso, que nós devemos perseverar nessa busca, né, nessa vida consagrada ao Senhor. Na medida que o tempo do fim está se aproximando, forças espirituais da maldade, né, estão sendo liberadas, a iniquidade está se multiplicando e cada vez se torna um desafio maior você permanecer com uma vida consagrada, com uma vida de obediência a Deus, guardando o seu coração, guardando sua mente para não ser contaminada com as coisas desse mundo. É um verdadeiro desafio. Então essa batalha que Paulo está falando aqui, né, é uma batalha constante. Nós travamos essa batalha todos os dias, dia a dia, todo momento nós estamos nessa batalha. Às vezes numa simples conversa que nós temos, às vezes dentro de casa, com um filho, com um pai, com um vizinho, nós estamos sujeitos a cair, a errar, a dar lugar para a nossa carne, a essa natureza humana, nessa natureza pecaminosa querer prevalecer sobre as nossas vidas. Paulo, ele usa uma expressão, se eu não me engano, em Coríntios capítulo 9, lá no verso 25 em diante, Paulo vai falar assim, ó: todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele compara aqui a respeito do atleta, né? Que o atleta, ele em tudo se domina. Você já deve ter ouvido falar como é que é difícil, né? A vida, o dia a dia de um atleta. Ele tem que deixar de comer coisas, né? Comidas gordurosas, bebidas, coisas carregadas. Tem que ter uma dieta mais, né? De comidas saudáveis, de frutas, legumes, coisas que vão ajudar no desempenho dele, para ele praticar aquela modalidade, aquele esporte. Então, tudo ele se domina, o atleta. Assim também nós. Nós também temos que nos dominar, nós também temos que nos disciplinar, nós também temos que nos esforçar, né? As coisas não acontecem tudo assim, né? Cai do céu para nós. A palavra vai dizer, né, que nosso pensamento tem que estar nas coisas lá de cima. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, seja o que ocupe o nosso pensamento. Sim, a batalha, ela é travada aqui na nossa mente. O tempo todo a nossa mente está sempre sendo bombardeada, né? A carne querendo prevalecer. Você ouve uma palavra, você ouve uma frase, você às vezes tem aquele impulso de querer responder, de querer ser agressivo, de se irar, né? De ficar magoado com uma pessoa. Carne, natureza pecaminosa, de falar palavras que não glorificam a Deus. A palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que promovam edificação. Mas quando a carne está muito alimentada, ou seja, quando nós não alimentamos a nossa vida, o nosso espírito com a palavra de Deus, com uma vida de relacionamento com Deus, é muito fácil numa discussão você falar palavras torpes, você voltar às práticas antigas, usar um palavrão, usar uma palavra de baixo calão. E aí a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo se entristece. E com isso o Espírito Santo vai se apagando dentro de nós. E nós estamos vivendo um tempo agora em que Deus quer ver a igreja se levantando com autoridade, com poder, com ousadia para pregar a palavra. Há muitas almas para serem ganhas, há muitas vidas para serem alcançadas. E como elas serão alcançadas se nós não estivermos vivendo, se nós não estivermos dando um testemunho vivo do poder de Deus, se nós não estivermos sendo verdadeiros filhos de Deus nessa terra, se nós não vencermos essa batalha da nossa carne com o Espírito. O texto vai dar aqui vários exemplos, né? Ele faz aqui uma lista, que não é uma lista completa, né? As obras da carne não é só o que está aqui, não. Tem muito mais coisa, né? E outras ele vai dizer, inclusive, ele vai falar aqui, quando ele termina aqui essa lista, ele fala: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem mais coisa além do que isso que ele colocou aqui. E ele lista aqui, né, várias obras da carne, situações que acontecem na nossa vida, que são obras, né, são coisas da natureza humana. E ele vai dizer, o primeiro grupo aqui são pecados sexuais, né? Prostituição, impureza, lascívia, que são pecados contra o nosso próprio corpo, né? Que o texto vai dizer aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia. Depois vem pecados religiosos, que ofendem a Deus, que vão contra o culto ao verdadeiro Deus, o único Deus, que é a idolatria, a feitiçaria. Depois ele vai estar falando aqui a respeito de outro grupo de pecados, que são os pecados, a gente pode falar, relacionados aos relacionamentos, pecados sociais, que vai estar falando aqui de inimizades, porfias, iras, discórdias, ciúmes, dissensões, facções, invejas, né? Pecados voltados para
para os relacionamentos. E aí nós vemos também pecados como a bebida, bebedices, glutonaria, que são pecados que estão voltados contra assim, a falta de domínio próprio no que diz respeito à comida, bebida. Coisas do nosso dia a dia, amados. É coisas do nosso dia a dia que, se a gente não prestar atenção, nos tiram da graça, nos tiram da presença de Deus, roubam, quebram relacionamentos, destrói a comunhão. E o Senhor está nos alertando, está chamando a nossa atenção para estarmos alertas, prestando atenção no que está acontecendo. Essa é uma luta constante, o Espírito querendo prevalecer na nossa vida e a carne querendo tomar o domínio. A carne, a velha natureza, né? As velhas práticas querendo tomar o domínio das nossas vidas. E o Senhor, Ele está falando aqui, andai no Espírito e não satisfaça esses desejos. Não satisfaça esses desejos. Né? Não use da liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Amados, como vencer essa batalha? Como vencer essa batalha do Espírito contra a carne? Se não usando da palavra de Deus, a palavra de Deus que nos edifica, que nos fortalece, que é alimento para o nosso espírito. Lembrando do que nós falamos no início, né, que é a palavra de Deus que vai fortalecer o nosso... Quem vai vencer essa batalha? O espírito ou a carne? Tudo vai depender de quem é que você alimentar mais. Se nós nos alimentamos com a palavra de Deus, se nós, quando vemos que a gente está, né, assim, agindo muito na carne, né, como a gente fala, né, agressivo, respondão, sem amor pelas pessoas, sem demonstrar amor, impaciente, sem domínio próprio. Quando a gente começa a observar essas coisas, a gente vai vendo que tem alguma coisa errada na nossa vida. Se eu estou discutindo muito com meu marido, com a minha esposa, se eu estou brigando, se está tendo muita briga dentro de casa com os filhos, dissensões, se eu estou tendo reações de ciúme, de inveja de alguém, se eu não estou tendo controle, domínio com aquilo que eu como, estou comendo compulsivamente, eu estou num descontrole, não consigo dominar, tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. Então a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, a gente tem que se voltar para a presença de Deus. Sim, o jejum, por exemplo, é uma arma poderosa para nós estarmos dominando a nossa carne. Porque quando a gente fica sem comer, quando faz o jejum, né, o que é o jejum? É a mortificação da nossa carne. Nossa carne quer se alimentar, mas nós estamos dizendo para ela, não, você não vai comer agora. Quem está no domínio aqui sou eu, o Espírito. O Espírito está no domínio. Então, quando a carne começa a querer aflorar, nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. Nos enchermos da palavra, deixarmos a palavra de Deus entrar no nosso coração. Jejuarmos, sim, usarmos o jejum como uma arma poderosa para combater a nossa carne. Vamos crucificar a nossa carne com Cristo. Isso é algo diário, irmãos, que nós temos que fazer, é diário. Temos que estar crucificando a nossa carne com Cristo. Temos que estar ali aos pés do Senhor, pedindo a Ele a graça, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude nas nossas fraquezas. Orando em todo tempo, foi o que Jesus falou. Orai sem cessar para que não entreis, não caiais em tentação. Nós temos que orar, temos que clamar ao Senhor nesse tempo difícil que nós estamos passando e não deixar que a carne prevaleça. O que nós estamos vendo no meio das igrejas, dentro das igrejas nós temos visto isso. As pessoas se degladiando, as pessoas, né? Paulo vai usar uma expressão, né? Ele vai dizer, né? Aqui se não me engano, é aqui em Gálatas mesmo. Ele vai estar falando a respeito aqui no verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Temos visto isso no seio da igreja. Pessoas uns contra os outros, e aqui ele vai falar da fé que atua pelo amor. Ele vai falar aqui sobre o fruto do Espírito, e a primeira parte desse fruto, ele vai mostrar aqui que é o amor. O amor vem puxando esse trem.
vem puxando, né, esse carro. O amor, o amor. O amor que nós devemos ter primeiramente a Deus, porque esse é o maior de todos os mandamentos, amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. E o texto vai dizer aqui que o fruto do Espírito, ora, fruto é algo que é gerado, né? Um é obra da carne, um é obra, né? É fruto de trabalho, né? Mas o fruto, né? Uma árvore, ela não precisa fazer força. Uma árvore frutífera, ela não precisa fazer força. Ela se empenhar para dar o fruto. É a natureza dela. Ela vai crescer, vai se tornar uma árvore grande, vai dar flores, folhas e frutos. Ela não precisa se esforçar para dar fruto. Da mesma forma, se nós permanecermos em Cristo, Jesus vai falar isso lá no livro de João, capítulo 15, se eu não me engano aqui, o Senhor vai estar falando, né, que aquele que permanece nele, João 15, verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós só poderemos dar fruto, o fruto do Espírito, se nós permanecermos na videira, se nós permanecermos na presença de Jesus, se nós dermos ouvido àquilo que Ele está. Quando fala permanecer, é dar ouvido aos seus ensinamentos, é permanecer dentro da sua instrução, guardar a sua palavra no nosso coração. É um exercício diário. Por isso que nós não podemos deixar nem um dia de meditarmos nessa palavra. Porque como que a gente vai guardar se a gente não estudar? Como é que a gente vai lembrar de alguma coisa que está escrito na palavra, de algum ensinamento, se a gente não estuda, se a gente não lê, se a gente não ouve? Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos meditar na palavra. Essa foi a orientação que Deus deu para Josué. Medita nesse livro dia e noite, dia e noite. Davi lhe falou sobre a questão da palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha quantos benefícios. Simplesmente o fato de você meditar na palavra, de você guardar a palavra, de você estudar a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui todos os domingos pela manhã, estudando a palavra com você, meditando em porções da palavra, para que você seja fortalecido, para que você vença essas batalhas espirituais, as batalhas internas, a batalha entre a carne e o espírito. A nossa carne está sempre tentando se levantar. E muitas vezes a gente nem percebe, a gente fica se justificando, a gente fica dando desculpas, e tá lá a carne prevalecendo, a natureza pecaminosa prevalecendo, e os nossos relacionamentos sendo prejudicados por causa da nossa carne. Quantos casamentos estão sendo destruídos, não por causa, às vezes, de um adultério, mas por causa simplesmente de dar ouvido à sua carne. De dar ouvido à sua carne, de palavras ditas de forma errada. Então o Senhor está alertando para a gente aqui, não dê ocasião à carne. Os adultérios, as prostituições acontecem porque dá lugar à carne, não consegue dominar aquele desejo forte. Por que não consegue? Porque não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa ter primazia na nossa vida. Ele precisa ter o primeiro lugar. Primeiro lugar. Quando você acorda, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Já entregue aquele dia nas mãos de Deus. Entregue a sua caminhada nas mãos de Deus. Seu trabalho, sua família, seu ser. Peça a Ele para ter domínio. Não adianta você expulsar o diabo e você dar lugar ao pecado. E você ceder aos desejos da sua carne. É claro, o inimigo aproveita, tá vendo que você tá dando brecha com, né,
na sua carne prevalecendo, ele aproveita para sugestionar. Então, amados, não tem outra alternativa. Não tem como vencer batalha espiritual, não tem como vencer a batalha do espírito contra a carne, se nós não buscarmos ao Senhor. Se nós negligenciarmos a nossa vida com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus, a nossa vida de meditação na palavra de Deus. Não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito. Não podemos brincar com coisas sérias como é a palavra do Senhor. Estamos chegando a um tempo que cada vez se torna realmente um desafio. É um desafio. Somos bombardeados o tempo todo, a nossa mente é bombardeada com pensamentos, com sentimentos, com coisas que vêm na nossa mente e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que rejeitar, a gente tem que resistir. A gente resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Mas nós também temos que resistir quando vem um sentimento, quando vem um pensamento. Nós podemos, quando vem um pensamento ruim na nossa mente, nós podemos alimentá-lo ou nós podemos simplesmente rejeitá-lo. Tudo depende de uma escolha, tudo depende de uma atitude da nossa parte. Então, o Senhor ele está nos chamando a nos esforçarmos, a sermos disciplinados, a lutarmos essa batalha com Ele, permanecer nele, permanecer na presença do Senhor, permanecer nessa videira que é o Senhor. E aí nós daremos muito fruto. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a fé, a mansidão. Quantos de nós ficamos irados, nervosos por qualquer coisa? Carne, velha natureza. A palavra de Deus fala, Jesus falou para os seus discípulos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Aprendam comigo a ser manso, a ser humilde. Vamos lá aprender com Jesus. Vamos aos pés do Mestre como Maria foi e ficou aos pés de Jesus aprendendo com ele. Não vamos deixar que as agitações do mundo, das coisas dessa vida, como Marta que se deixou envolver pelas atividades da casa e deixou de realizar aquilo que era mais importante. Quantas oportunidades você e eu temos tido para estar aos pés do Senhor, para estar crescendo, para ser edificado e nós estamos deixando as oportunidades passarem. A oportunidade que você perdeu ontem, ela não vai voltar. Foi ontem. Outras oportunidades virão, mas não será igual a de ontem. Não perca as oportunidades que o Senhor coloca diante de você para você crescer, para você desenvolver, para você ser um instrumento na mão de Deus. Deixa o Espírito Santo agir e essa carne ser submetida à autoridade de Cristo. O Espírito Santo ter completo domínio, que nenhuma área da sua vida fique sem o domínio do Espírito Santo. Essa deve ser a sua oração. Senhor, domina. Espírito Santo, domina o meu corpo, domina esse desejo do meu corpo, domina esse desejo de comer compulsivamente, domina esse desejo de bebida, domina, Senhor, essa ira, essa cólera, essa inveja. Domina, Espírito Santo. Tira essas coisas de dentro de mim, Senhor. Opera uma mudança, uma transformação na minha vida. Dá-me equilíbrio, dá-me domínio próprio, Senhor. Amados, muita coisa para a gente botar em oração diante de Deus. Às vezes eu vejo pessoas que começam a orar, parece que não sabem nem o que falar com Deus. Mostra que não tem relacionamento. Como que a gente vai vencer essa batalha da carne com o Espírito se a gente não tiver relacionamento com Deus, não tiver vida com Deus? Se a gente não aprender a ouvir Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo que Deus está nos chamando a um compromisso maior com Ele, a uma vida de intimidade com Ele. Não uma vida distante, mas uma vida de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo,
quando nós gastamos o nosso tempo com Ele, permanecemos nele, as características de Jesus começam a aparecer no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes. E quando nós falamos, o Espírito Santo coloca a palavra na nossa boca. E as pessoas olham para nós e começam a ver Jesus em nossas vidas. Começam a ver Jesus no nosso palavreado. Começam a ver Jesus nas nossas atitudes, né, de generosidade, de amor, de bondade, de benignidade. Começam a ver Jesus, né, no controle emocional que nós temos. Não ficamos irados com facilidade, mas temos mansidão, temos equilíbrio emocional, né? Dominamos o nosso falar. Às vezes a palavra de Deus vai dizer que a língua é um pequeno membro que incendeia, inflamado pelo inferno. Só o poder de Deus para dominar a nossa língua. Só o poder de Deus para dominar a nossa fala, aquilo que nós falamos. Quantas vezes você matou alguém com palavras? Quantas vezes você feriu aquele que você ama com palavras? Por quê? Porque deu ocasião à carne. A carne prevaleceu em vez do espírito. E aí acontecem as contendas, as intrigas, as discórdias dentro de casa, pais, filhos. E o Senhor, Ele está nos chamando a atenção. Ele está nos falando para nós darmos frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de alguém que se arrependeu dos seus pecados. Esse era o discurso de Jesus, esse era o discurso de João Batista, essa era a pregação, essa era a mensagem que João Batista, Jesus e os apóstolos pregavam. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Qual o fruto que você tem produzido em sua vida? Qual o fruto que tem aparecido na sua vida? Fruto de vida arrependida? Fruto de vida que anda com Jesus? É isso que Deus espera de nós. Por isso a palavra vai dizer que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Vale a pena. A palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo para nós glorioso no céu. Ah, amados, se nós pudéssemos ver, se os nossos olhos pudessem ser abertos para contemplar tudo que Jesus foi preparar para nós lá no céu, nós andaríamos com uma vida muito mais correta. Nós nos esforçaríamos muito mais para viver nessa terra, né? A glória de Deus, né? A glória do Senhor ir nascendo em nós. O Senhor falou conosco ali em Isaías, né? Resplandeçam, né? Resplandeçam no meio das trevas, resplandeçam. Que nós possamos resplandecer nesse mundo de trevas, que nós possamos dizer não à nossa carne. Às vezes a gente vai precisar contar até 10 para não dar uma resposta, para não ser malcriado, não ser respondão, não ficar falando mal dos outros, porque aqui fala também da maledicência, algo que entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, é falar mal dos outros, falar mal do próximo, e às vezes fala mal das pessoas de dentro da sua própria casa. E o Senhor está nos alertando, não, isso é obra da carne. Produzam frutos dignos de vidas arrependidas, de vidas transformadas pelo poder de Deus. Ame o seu próximo, ame o seu inimigo, ame aquele que te machucou, que te feriu, que te fez chorar. A palavra de Deus está dizendo para você amar, para você perdoar, para você respeitar. O caminho é estreito, queridos, mas o fim é glorioso. Vai valer a pena. Como a canção que aquele cantor Juliano canta, né? Vai valer a pena mesmo. Muitas vezes a gente não compreende os caminhos do Senhor. Muitas vezes a gente não compreende, né, as injustiças. Por que sofremos tanta injustiça? Paulo vai falar, por que não sofreis o dano? Por que não sofreis o dano? Por que não sofreis a injustiça? Às vezes nós temos que sofrer a injustiça, o dano. Às vezes a gente sofre aqui nessa terra,
para colher fruto lá na frente. Produza frutos de vida arrependida. Produza frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Dê fruto. Dê o fruto do Espírito. Deixa o Espírito Santo produzir esses frutos na sua vida. Mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Tudo acontece aqui. Muda a maneira de pensar. O Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a controlar, né? A me controlar. Me ajuda a ter equilíbrio nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Creia nisso. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui hoje desse estudo mais que vencedor em Cristo. Com o seu coração cheio de ânimo, cheio de vigor, cheio de disposição de buscar a Deus para vencer essa batalha da carne contra o Espírito. E que através da sua vida o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado nessa terra. Que todos possam ver o brilho dele na sua vida, resplandecendo. Que você seja essa luz resplandecendo no meio das trevas, para que o nome dele seja exaltado. Deus te abençoe.